Oi meninos, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Por aqui nós estamos trabalhando para que vocês consigam realizar os PETs, consigam estudar em casa da melhor forma possível. E aí, em casa, eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Aqui como nós em casa também estamos. Pois bem, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudá-los nessa semana 2, nas atividades da semana 2. E se vocês acharem que valeu a pena, eu continuo gravando, tá bom? Então é o seguinte, semana 2. O tema é Idade Moderna e suas especificidades. Aqui tem alguns conceitos para vocês entenderem. Estado é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade de poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Então, o Estado, ele vem aqui para nós como a ideia de nação. Então, é o país, é quem governa a gente, quem ajuda o povo, quem vai cuidar do público, tá certo? Esse Estado, ele tem a obrigação de governar e de ajudar a população da melhor forma possível, tá certo? Depois vem modernidade, que é um período, né, da história. Capitalismo, que é um sistema econômico, sistema desenvolvido, um sistema de desenvolvimento econômico vivido na maioria dos países pelo mundo. Né? Depois vem a burguesia seria, no caso, os comerciantes. O mercantilismo é uma doutrina econômica que surgiu lá no século XV e que vai vigorar por toda a Europa. Daqui a pouco tem um esqueminha, eu vou explicar para vocês melhor. Absolutismo é uma forma de governo. Então, existia um rei que governava de maneira absoluta, ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos dele. Idade Moderna é uma fase da história, tá certo? Olha, entre os séculos XV e XVI ocorreram grandes mudanças na vida da sociedade europeia, atingindo diversos aspectos da experiência humana, como a política, a cultura, a religião, a economia e etc. Então, é uma fase que vai começar lá em 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até a Revolução Francesa, tá certo? No campo político, ocorreu o fortalecimento do poder dos reis, dando origem a novas formas de organização do governo. Aí vem a cultura, a experiência religiosa. Aí depois vem um videozinho no YouTube, se vocês quiserem ver, e aí vem a atividade, que é o que importa para nós. Atividade 1. Agora você sabe que as origens do Estado moderno se encontram no final da Idade Média. Leia o texto abaixo que apresenta uma explicação para o termo Estado. Depois observe a charge. Aí vem o texto. Estado, entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. É bastante controverso tentarmos estabelecer uma definição geral para o Estado, mas podemos, pelo menos, definir algumas das funções do Estado nacional fixadas historicamente no Ocidente. Cabe ao Estado o domínio das forças e da repressão, a proteção do território e do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Então, aqui o texto com uma definição do Estado. E depois vem a charge. A charge, né? Duas pessoas em situação de rua, uma lendo a Constituição, a Carta Magna, dizendo assim: todo brasileiro tem direito à moradia. E a outra, tô ligado.
que isso significa? É uma sátira, né, gente? Tá ironizando, porque será realmente que todo mundo tem, o direito tem, mas será que todo mundo tem condições, né, de ter essa moradia? Aí vem as perguntas. De acordo com o texto, quais são as principais funções do Estado? Vocês vão explicar de acordo com o texto que está ali em cima que eu li para vocês. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, todo brasileiro tem direito à moradia, condição necessária para ele se desenvolver como cidadão. Analise a charge acima, que critica o descumprimento desse direito social. Nessa letra B, vocês vão falar com as palavras de vocês. Todo mundo realmente tem acesso à moradia? Vocês vão tentar explicar essa charge com as palavras de vocês. O que vocês pensam? Também é a opinião de vocês. Você concorda com a ideia de que o Estado brasileiro deva garantir moradia a todos os cidadãos? Você acredita que os estados nacionais que se formaram na Europa no final da Idade Média também tinham essa função social voltada para a formação da cidadania? Bem, o que são os estados nacionais? Os estados nacionais são essas monarquias absolutistas. Eram países, nações, e essas nações eram governadas por um rei que tinha poder total. Então, ele era o chefe político, ele era o chefe militar, ele era o juiz. Então, o rei, ele tinha todo o poder nas suas mãos. E a população pagava impostos altíssimos para garantir os luxos desse rei, de quem cercava o rei, que era um grupo chamado de nobreza. Então, esse rei, ele assegurava direitos básicos para a população geral? O que você acha? Depois a letra F. Registre suas opiniões no seu caderno de história para que o professor dialogue com você na volta às aulas. Então, as suas impressões, tá certo? Atividade 2. Depois de ter visto o vídeo Formação dos Estados Nacionais e Absolutismo e Mercantilismo, Estado e Nação, Conceito e Definição, observe as imagens e responda o que se pede. Aí aqui é o que eu falei para vocês. Esse primeiro aqui, essa primeira imagem, fala do mercantilismo. Então, vamos lá. Aqui são algumas características do mercantilismo. Quando a gente mostra aqui, olhem aqui, diminuição das importações e aumento das exportações. Isso aqui se chama balança comercial favorável. Importar é comprar lá de fora. Exportar é vender. Se você compra mais do que vende, automaticamente você terá prejuízo. Agora, se você está vendendo mais, exportando mais e comprando menos, automaticamente você terá lucro. Outra característica do mercantilismo é o Estado forte. O que isso significa? Estado forte é um Estado centralizado, todo o poder está nas mãos do rei. Outra característica é que esse Estado forte, esse rei, ele interfere na economia, é ele que vai mandar na economia, é ele que vai falar para quem vende, de quem compra e tudo mais. O que atrapalha muito a burguesia, aqueles comerciantes que querem lucrar e enriquecer. Protecionismo e nacionalismo econômico. O que isso significa? Protecionismo é tentar proteger o produto nacional. De que forma? Tentando evitar importações, ou seja, comprar de fora aquilo que o país já oferece. Por exemplo, se a gente já produz queijo, então nós não vamos comprar queijo de outros países, para que as pessoas comprem o queijo que a gente produz.
Se por acaso algum país de fora quiser vender o queijo para nós, a gente vai cobrar um imposto muito alto, que é chamado de tarifa alfandegária, tá certo? Depois vem as tarifas alfandegárias, que estão ligadas ao protecionismo, desenvolvimento manufatureiro, que são as indústrias, só que essas indústrias, elas não têm esse mesmo formato que nós conhecemos hoje. Elas são mais simples. Monopólio significa exclusividade e colonialismo, as colônias, por exemplo, o Brasil, os países da América, da África, sempre visando o lucro, tá certo? Depois vem o segundo esqueminha aqui, que é da Idade Moderna. O absolutismo monárquico, que é justamente o poder dos reis. Então vem aqui, Estado absolutista. De um lado tá, apoia os negócios burgueses, de outro, sustenta a nobreza. O que isso significa? Isso significa que esse Estado, ele tem que ter um balanço, porque a classe mais poderosa é a nobreza. Então, os mais poderosos são os nobres. Só que eles são poderosos, não necessariamente os mais ricos. Os mais ricos são os burgueses. Esses burgueses aqui, eles são os comerciantes que vão enriquecer. Então, o Estado, ele precisa encontrar um equilíbrio, só que acaba que ele beneficia sempre muito mais a nobreza. Aí vem o mercantilismo. Os objetivos eu expliquei lá em cima. E aqui vem o metalismo, que significa acúmulo de metais preciosos, tá certo? Depois vem as perguntas. Quais as características do mercantilismo? Vocês vão olhar lá em cima. Quais eram os objetivos do mercantilismo? Também tá ali, ó, bem explícito, né? Não precisa nem pensar muito. Como você descreveria o absolutismo monárquico? Tenta, a partir do vídeo, falar com as palavras de vocês. Agora pesquise e desenhe uma pirâmide da sociedade na Idade Moderna. Lembra que eu passei no caderno uma pirâmide social do feudalismo antes da gente interromper as aulas? É mais ou menos aquilo lá, aquela pirâmide social com as classes. Então, vocês vão colocar as principais classes na Idade Moderna. Então, a nobreza, a burguesia, o povo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa explicação ajude vocês a fazerem essas atividades. E qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.